A paz do Senhor para todos. Estudo o iminente cumprimento do Apocalipse e da volta de Jesus Cristo, número 4. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor acima e à esquerda do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aos irmãos, esclarecemos que os estudos não visam criticar religiões ou pessoas, mas compartilhar as verdades à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, e direcionar vidas para a salvação que só há em Jesus Cristo. A fé em Deus, com educação familiar e escolar corretas, respeito e amor ao próximo, cultura e pureza moral, bons costumes, justiça, honestidade, generosidade são riquezas indispensáveis de uma pessoa. Provérbios 1, 2 a 7. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Neste momento do estudo, estamos considerando que a Bíblia revela que haverá muitos julgamentos com execuções de sentenças em vários momentos da história e vamos analisar em detalhes os julgamentos mais importantes. Primeiro, o Tribunal de Cristo, em que não haverá condenação de fiéis, mas uma avaliação de suas obras. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nota, é importante considerar a obra que Jesus Cristo realizou em favor da humanidade. Todo aquele que creu, arrependeu de seus pecados, pediu perdão a Deus e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, passou de criatura para Filho de Deus, e é uma vida preciosa para o Senhor. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Sim, quem crê e recebe Jesus tem um novo nascimento espiritual e torna-se uma nova personalidade espiritual em Cristo Jesus, com todos os direitos de filho de Deus, inclusive viver para sempre no reino do Senhor. Pedimos atenção especial para a riqueza que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Tito 3, 4 a 7. Quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. João 3, 18 e 5, 24. Antes de Jesus Cristo, todos eram nascidos da carne, mas depois que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são nascidos do Espírito de Deus e não passarão pela grande tribulação. Apocalipse 3:10. Não passarão por nenhum julgamento para condenação, mas no tribunal de Cristo cada um receberá galardões de acordo com a sua obra em favor do Evangelho durante a sua vida.
Nada mais justo a irmãos que trabalham diariamente pregando o Evangelho para a salvação de muitas vidas e, infelizmente, há muitos na igreja que passam a vida indiferentes, sem ganhar vidas para Jesus, vidas para o reino de Deus. Então, uns receberão muitos e outros poucos galardões, mas sem nenhuma condenação. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 3:8-38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo julgamento será o julgamento de todas as nações ímpias, o qual ocorrerá durante a grande tribulação. Também julgará nações pelas perseguições a Israel, conforme Mateus 25:31-46, Salmo 110, versículo 6, Joel capítulo 3, Zacarias 14. Salmo 96, de 10-3. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Folguem o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Terceiro, neste momento do estudo é necessário entender que durante o milênio, Satanás estará preso no abismo por 1000 anos, conforme Apocalipse 21:2. Mas no fim do milênio, Satanás será solto do abismo e vai provocar a última grande guerra entre o bem e o mal, que é Gog e Magog, conforme Apocalipse 27:10. Quando, porém, se completassem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e irá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quarto, o juízo final do trono branco. Temos que considerar que após o fim do milênio, no final do reinado milenial de Jesus Cristo, nesta mesma terra em que vivemos, Jesus vai instalar o trono branco, que é o juízo final, e os que morreram incrédulos e sem Jesus serão ressuscitados à segunda ressurreição, e juntamente com todos os ímpios, pecadores, incrédulos e que nunca se arrependeram de seus pecados, terão um julgamento individual, conforme Apocalipse 20, de 11-15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Então se abriram os livros, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Nota, citaremos, ou seja, citamos os julgamentos mais importantes, mas também haverá os julgamentos dos anjos decaídos, 1 Coríntios 6, de 2-3, julgamento de Israel, Mateus 19:28, e das nações que perseguiram Israel, Joel 3, 1 e 2. Na sequência dos acontecimentos,
os governos humanos que transcorreram por 6 milênios estarão concluídos e depois de todos os julgamentos haverá um novo céu e uma nova terra e uma nova Jerusalém, conforme Apocalipse 21, de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nota: ainda há oportunidade de salvação. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no amor de Deus em Cristo Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, sem retroceder, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.